E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coiote no ar. Hoje segunda-feira, 9 de janeiro de 2023. E a pergunta do dia é: Bolsonaro pode ser expulso dos Estados Unidos? Né? O Jair, logo antes do fim do mandato, se mudou para a cidade de Orlando, na Flórida, e ele não tem data para voltar. Muita gente colocou aí isso como uma fuga do ex-presidente da República, né? Uma fuga com direito ao abandono do cargo de presidente. Bom, agora, com os acontecimentos de ontem, as invasões no Congresso, no Supremo Tribunal Federal e também no Palácio do Planalto, surge a coisa de que Bolsonaro precisa ser extraditado para poder responder por eventual participação em tudo que aconteceu. E aí vamos lá, pessoal. Esse questionamento ele se tornou mais forte ao longo das últimas horas por dois motivos. Primeiro, porque integrantes do Partido Democrata lá nos Estados Unidos, deputados eleitos, passaram a fazer esse questionamento. É o caso, por exemplo, da deputada eleita por Nova York, a Alexandria Ocasio. Ela afirmou na sua conta do Twitter que os Estados Unidos precisam parar de oferecer para o Jair o que ela chamou de refúgio lá na Flórida, certo? Isso foi reverberado também por outros políticos lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o Renan Calheiros, o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, ele entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal para que o Jair seja incluído na investigação dos atos antidemocráticos, que tem como relator o ministro Alexandre de Moraes no STF. E mais do que isso, que além de incluído na investigação, ele seja extraditado, seja mandado para o Brasil para que possa ser investigado aqui em território nacional, tá? E aí agora a gente vai ter alguma decisão, né? O Moraes foi provocado pelo Renan Calheiros, provocado no sentido jurídico, não no sentido, né, de provocação que a gente usa no dia a dia. E ele pode realmente dizer, não, solicito uma extradição do Bolsonaro, isso vai para a presidência da República, vai para o Itamaraty, que manda para o governo dos Estados Unidos. Mas, gente, qual que é a questão? Tem muita gente esperando que do nada agora saia a notícia, Bolsonaro será extraditado. Bolsonaro só pode, repito, ser extraditado se ele for investigado. E ele não é investigado no inquérito dos atos antidemocráticos até agora. Até agora. Ele precisa ser incluído nesse inquérito. Não há como extraditar uma pessoa que não responde nenhum processo criminal. Certo? Isso foi afirmado, inclusive, pelo próprio ministro de Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, ao longo de sua coletiva na tarde de hoje. Tudo bem? E aí eu destaco também para vocês que caso Bolsonaro seja incluído no inquérito dos atos antidemocráticos, caso seja pedida a extradição em razão disso, que pode ser incluído nem se pedir a extradição, né? Sem mandado de prisão, você às vezes não pede a extradição, você deixa a pessoa ser investigada lá fora. Caso isso ocorra, esse trâmite costuma levar anos. A gente tem um exemplo, inclusive, de chefe de Estado, que é o caso do Alejandro Toledo, que governou o Chile entre 2001 e 2006. Desculpa, gente, governou o Peru entre 2001 e 2006. O Peru teve 80 mil presidentes nos últimos 10 anos, né? Aí fica complicado. Que foi acusado de corrupção e chegou a ter o seu pedido de extradição aprovado pelo governo dos Estados Unidos, pela Justiça dos Estados Unidos, perdão, e mesmo assim permanece no país até hoje. Então precisa ser aprovado, que leva um tempão, e depois de aprovado precisa ser consolidada a extradição. Assim, é uma complexidade gigantesca. No caso, pesa a favor disso que você tem o ambiente político, né, muito favorável. Então, há acenos que o governo do Joe Biden adoraria fazer para o governo do Lula, né? Então, pegaria muito bem, seria muito conveniente para o governo do Biden fazer isso. O fato do Bolsonaro ser um líder de extrema direita, ser muitas vezes colocado em paralelo com o Donald Trump, então isso agradaria também partidários dos democratas lá nos Estados Unidos, mais um peso político favorável, além das relações internacionais, a política interna, o apoio dos democratas. E em terceiro lugar também, por causa do paralelo evidente, claro e óbvio que se faz com a invasão do Capitólio, que é a pauta do momento nos Estados Unidos. Então, se faz toda uma investigação contra a invasão do Capitólio, enquanto um dos possíveis responsáveis por isso, no caso do Brasil, está lá, de férias e tranquilo.
Então, esses fatores todos, esses ingredientes que têm tom político, eles, em alguma medida, podem influenciar a justiça estadunidense na hora de decidir por uma extradição e fazer com que esse processo caminhe com muito mais velocidade do que o habitual, certo? Mas ainda assim, vocês viram, tem vários entraves aí no meio, de se iniciar uma investigação, até essa investigação cair num pedido de extradição, até isso correr rápido, mesmo que tenha uma pressão política, não é o habitual. Só que essa não é a única forma com que Bolsonaro pode ser expulso dos Estados Unidos e mandado de volta para o Brasil. Além da extradição, gente, existe a possibilidade de deportação, são coisas diferentes. E eu acho que é aqui que está uma das possibilidades mais fortes, pelo menos a curto prazo. O Bolsonaro, ele tem um visto que permite que ele fique nos Estados Unidos por determinado período de tempo, que a gente desconhece, a gente não sabe exatamente com que visto ele entrou lá, certo? O governo dos Estados Unidos pode, à sua vontade, sem explicar se quiser, obrigar o Bolsonaro a retornar ao país, tornando ele ilegal, cancelando o seu visto. Cancelando o seu visto. Não vai ter mais. Permanência desse sujeito aqui gera inconveniência. Isso pode ser feito. Você não precisa ter investigação em processo e nem mesmo o Brasil solicitando. É algo que pode ser feito única e exclusivamente pelo governo dos Estados Unidos. Né? O Bolsonaro aí teria que sair amigavelmente, ou então correria o risco aí de ser efetivamente deportado caso o visto fosse cancelado. Outra alternativa, ele vai para outro país, e aí é uma discussão que eu pretendo trazer depois para vocês também. Né? Ele pode ir para a Itália, se fala muito, então aí tem outras questões, mas do caso dos Estados Unidos, caso ele seja deportado, ele pode ir para qualquer lugar. Existe uma política de deportação implementada no governo do Joe Biden, né, que é bem diferente do que a gente tinha no governo do Donald Trump, que é você só deportar indivíduos, mesmo que eles estejam sem visto, de forma ilegal, caso eles representem, na visão do governo dos Estados Unidos, né, e aí a gente entra no outro campo, ameaça à segurança nacional. Só que isso é uma política que não está escrita, afincada. O governo do Biden não é obrigado a seguir essa norma. Ele pode abrir uma exceção para o caso do Bolsonaro. Né, e a gente nem sabe até em que medida realmente eles só estão deportando em caso de segurança nacional. Isso foi muito adotado por uma questão logística, para falar a verdade, né? Tem a questão de solidariedade, um pouco mais com imigrantes mexicanos e tudo mais, mas na prática é porque você tem 10 milhões de ilegais lá nos Estados Unidos e eles não dão conta de mandar tudo isso de volta para o exterior. Então, isso pode pesar um pouco contra, né, se abriria uma exceção nessa política implementada. Com relação ao visto que o Bolsonaro utilizou, aí tem outras questões. Há um boato, e acho que vale elencar mesmo que seja um boato, porque é uma possibilidade forte até, que o Jair tem entrado lá com o visto A1, que é reservado para chefes de Estado. Normalmente esse visto A1 ele é cancelado depois que o beneficiário deixa o cargo. Só que tem uma brecha de que, como o Bolsonaro saiu do Brasil para os Estados Unidos antes do fim do mandato, é possível que ele ainda esteja com o A1 válido e aí não se sabe muito bem como ele seria invalidado, com ele tendo a permanência no momento de transição do mandato para o fim dele. Então, a gente entra num outro campo bastante complexo, se isso for verdadeiro, certamente vai entrar em pauta. Então, notem, ele pode ser deportado a qualquer momento, por decisão unilateral do governo dos Estados Unidos, certamente só seria feito se tivesse ali uma conversinha do Biden com o Lula e com o governo federal brasileiro. Eu acho um pouco difícil de se justificar um ato como esse, não é o que eu acho incorreto, mas eu acho que todos os participantes desse jogo, do Partido Republicano fazendo pressão, tudo isso acho que acaba pesando contra, e o caso, né, não da deportação, o caso da extradição, primeiro tem que virar réu. Aí, gente, é com o Xandão, é com o Alexandre de Moraes, e depois do Alexandre de Moraes, precisa esperar bastante tempo, porque costuma demorar. Certo? Espero que tenha ajudado a esclarecer alguns pontos a respeito disso. Eu vou trazendo outras abordagens também, essa possibilidade do Jair ir para a Itália e aí como que ele poderia se livrar. Agora, tudo que eu disse aqui sobre extradição e deportação vale para a Itália também. Mais fácil do que isso não será. Nos Estados Unidos é mais fácil deles ter que voltar para o Brasil do que no caso da Itália. Né? Então,
vai ser difícil dele conseguir, dele ser obrigado a retornar tão cedo assim. Não é impossível. Né? Não é impossível. A gente vive momentos em que coisas impressionantes acontecem em minutos. Até mais, gente. Qualquer momento estou de volta com mais informações.